E aí? Futuros universitários, preparados para gabaritar filosofia no Enem? Hoje vamos fazer um super resumão sobre a trinca de ouro da filosofia grega: Sócrates, Platão e Aristóteles. Entender o legado desses caras é chave para se dar bem na prova. Então, bora mergulhar nesse conhecimento. Vamos começar com o mestre dos mestres. Sócrates. Pensa num cara que revolucionou o jeito de pensar. Ele não deixou nada escrito. Então tudo que sabemos dele vem principalmente dos textos do seu aluno, Platão. A grande sacada de Sócrates era o seu método, a maiêutica. Ele saía pelas ruas de Atenas fazendo perguntas, tipo, o que é a justiça? Ou, o que é a virtude? A ideia não era dar respostas prontas, mas ajudar as pessoas a parirem suas próprias ideias, a encontrarem a verdade dentro de si mesmas. Ele partia do princípio do só sei que nada sei. Isso não era falsa modéstia. Não! Era o reconhecimento da própria ignorância como o primeiro passo para o verdadeiro conhecimento. Ao admitir que não sabia, ele se abria para aprender. No Enem, quando você vir uma questão sobre diálogo, busca pela verdade interior, autoconhecimento ou a importância de questionar o senso comum. Pode apostar que tem um pezinho de Sócrates ali. Ele foi tão impactante que acabou condenado à morte, acusado de corromper a juventude. Mas seu legado de pensamento crítico e busca incessante pela verdade vive até hoje. Agora vamos para o seu aluno mais famoso, Platão. Se Sócrates era o cara das perguntas, Platão foi o cara que tentou construir um sistema para responder a tudo. A teoria mais famosa dele, e que despenca no Enem, é a teoria das formas ou das ideias. Imagina o seguinte: tudo que a gente vê, toca e sente no nosso dia a dia, neste mundo que chamamos de real, é apenas uma cópia imperfeita de uma forma perfeita que existe em outro plano, o mundo das ideias. Pensa numa cadeira. Existem milhões de cadeiras diferentes no mundo, certo? Mas todas elas participam da ideia de cadeira, o conceito perfeito e eterno de cadeira que existe nesse outro mundo. Para Platão, o nosso mundo, o mundo sensível, é o mundo das sombras, das aparências. O conhecimento verdadeiro só pode ser alcançado através da razão, ao contemplarmos o mundo das ideias. Essa ideia toda é lindamente ilustrada no famoso mito da caverna. Pessoas acorrentadas numa caverna desde que nasceram, vendo apenas sombras na parede e achando que aquilo é a realidade. Se um deles se libertasse e visse o mundo lá fora, à luz do sol, a verdade seria uma jornada dolorosa, mas libertadora. Essa é a jornada do filósofo, saindo do mundo das aparências para o mundo do conhecimento verdadeiro. Então, se a prova falar de dualismo, mundo sensível versus mundo inteligível, ou sobre a verdade estar além das aparências, é Platão na área. Ele também falou muito sobre política, defendendo que a cidade ideal deveria ser governada pelo filósofo rei, aquele que conheceu a verdade e a justiça. E fechando nosso trio de gigantes, temos Aristóteles, que foi aluno de Platão. Mas ele não era só um seguidor. Não! Aristóteles foi um crítico ferrenho do seu mestre. Enquanto Platão apontava para cima, para o mundo das ideias, Aristóteles apontava para baixo, para o mundo que a gente pode observar. Para ele, não existe essa separação em dois mundos. A essência das coisas, a tal da forma, está nas próprias coisas. Aqui no nosso mundo, Aristóteles foi um super cientista. Ele queria entender como as coisas funcionam. Ele classificou plantas, animais, sistemas de governo. Tudo, uma das suas ideias centrais é a busca pela felicidade, que ele chamava de eudaimonia. E como a gente alcança essa felicidade? Vivendo uma vida virtuosa. E o que é a virtude para Aristóteles? É o meio termo, a justa medida entre dois extremos. Por exemplo, a coragem é o meio termo entre a covardia e a temeridade, que é aquela coragem exagerada, sem pensar. Essa ideia do caminho do meio é super importante. Para Aristóteles, a gente se torna virtuoso praticando a virtude, criando um hábito. Não adianta só saber o que é a coragem. Você tem que agir com coragem. Ele também é o pai da lógica formal,
aquele estudo sobre a estrutura do raciocínio correto. E na política diferente de Platão, que sonhava com um modelo ideal, Aristóteles analisou as constituições que existiam e defendeu que a melhor forma de governo seria aquela que busca o bem comum e não os interesses de um só grupo. Para ele, o ser humano é um animal político, feito para viver em sociedade, na polis. Então, vamos recapitular para fixar. Sócrates, método dialógico, só sei que nada sei. A verdade está dentro de você. É o cara do questionamento. Platão, dualismo, mundo das ideias versus mundo sensível, mito da caverna. A verdade está lá em cima, no mundo da razão. E Aristóteles, realismo, a essência está nas próprias coisas, busca da felicidade pela virtude como meio termo. A verdade está aqui, no mundo que a gente observa. Entender a relação entre eles é fundamental. Sócrates planta a semente do questionamento. Platão, seu aluno, cria um sistema metafísico grandioso para explicar a realidade. E Aristóteles, aluno de Platão, traz a filosofia de volta para a Terra, para o mundo concreto e observável. É uma verdadeira jornada do pensamento. Com essa base sólida, você vai conseguir identificar as ideias de cada um nas questões do Enem, seja num texto de apoio, numa tirinha ou numa pergunta direta. Lembre-se que a prova adora conectar esses conceitos com situações do nosso cotidiano, com ética e com política. Espero que esse resumão tenha clareado as ideias de vocês. Estudar esses três gigantes não é só para passar na prova, é para aprender a pensar melhor. Deixa aqui nos comentários qual outro tema de filosofia você quer ver por aqui. Bons estudos e até a próxima!